Senhor meu Deus, muito obrigado, meu Pai, eu te agradeço por estar aqui agora, por estar na tua casa, por estar fazendo a tua vontade, por estar exatamente no lugar, no horário, na condição, independente, meu Deus, do dia, da temperatura, independente do horário, independente da vontade, da facilidade ou da dificuldade. Eu e cada um, meu Deus, estamos aqui na tua casa para ouvir a tua palavra, para fazermos a tua vontade, para aprendermos do Senhor, para crescermos no Senhor, para avançarmos, meu Deus, naquilo que importa, que é no nosso crescimento como varão espiritual, como ser espiritual que nós podemos ser e nos tornar a cada dia. E eu não tenho amanhã, eu não tenho mais o ontem, independente se ele foi maravilhoso e perfeito, ou se ele foi terrível, sombrio, complicado. O que eu tenho agora, e o que cada um de nós aqui, meu Deus, nós temos é o hoje. E hoje nós estamos aqui. Estamos aqui para fazer a tua vontade, para ouvir a tua palavra, para dar ao Senhor condições do Senhor nos ouvir, porque nós vamos e estamos te buscando, pedindo, clamando, intercedendo junto ao Senhor. E eu peço, meu Pai, que o Senhor nos perdoe por todos os pecados que nós cometemos, pelos erros, as falhas, cada inconsequência, cada pensamento que não cabe mais à nossa mente, como nós ouvimos ainda esses dias. Tem coisas que há um ano atrás eu pensava, que cada um aqui, meu Deus, pensava e não tinha nenhum problema. Mas hoje, quando nós começamos já a imaginar, a pensar, aquilo pesa, aquilo vem contra nós, aquilo vem e nos queima. E não nos queima com o teu espírito, com fogo. E um fogo, meu Deus, que nos aquece, que nos conforta, que nos consola, que nos mantém numa condição favorável. Mas é aquele fogo que nos incomoda, que nos leva a pensar, isso aqui não é para mim, esse lugar não é para mim, esse raciocínio não é para mim, o que eu estou caminhando para sentir não é para mim. E eu te peço, Senhor, nos perdoa agora por cada pensamento, por cada julgamento, por cada sentimento que nós desenvolvemos por alguém, contra alguém, pela incredulidade, que é o que causa tudo, é o que faz com que nós enfraqueçamos diante do Senhor, enfraqueçamos diante dos problemas, das adversidades, para que nos entreguemos, meu Deus, e venhamos ceder diante das pessoas, fazendo para elas e não para o Senhor, atendendo ao pedido, à vontade, à opinião delas e não à tua. Nos perdoa, meu Deus. Eu te peço que por cada palavra, por cada expressão, por cada frase, por cada atitude, comportamento, por cada decisão que o Senhor falou, deu direção, nos abençoou, mas que ainda assim decidimos de forma carnal, que caminhamos, meu Deus, para a nossa inclinação e não caminhamos para o Senhor. Nos perdoa. Passa com teu sangue agora sobre nós. Que o Senhor venha derramar, meu Deus, cada um de nós do teu poder. Eu oro para que essa seja uma noite de cura, de libertação, de unção sendo derramada, do Senhor, meu Deus, cumprindo em nós cada uma das tuas promessas. O teu chamado, meu Deus, prevalecendo a qualquer outra coisa. Eu peço que o Senhor nos abençoe. Eu peço que o Senhor levante aqueles que estão caídos, que o Senhor console aqueles que estão tristes, angustiados, que o Senhor ajude, meu Deus, aqueles que creem, que são humildes, que se voltam para o Senhor e pedem, Senhor, me ajuda, eu quero ajuda, eu preciso de ajuda. Abra os olhos daqueles que não estão conseguindo ver, que estão cegos, e por isso não têm conseguido entregar diante do Senhor seu melhor, sua oferta, não têm conseguido, meu Deus, administrar e otimizar o tempo,
E eu te peço agora mesmo, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. Dá a palavra, dá a direção, que o Senhor conduza esse culto, e eu entrego ele ao Senhor, para que aqui não seja eu, o homem, a preparação humana, inteligência, estudo, mas que seja o Espírito Santo, como o Senhor disse para Maria, quando ela em dúvida, até preocupada, como que eu vou fazer, como que eu vou conseguir, eu sou virgem, como eu vou ter um filho, com tudo isso que o Senhor está dizendo, vai ser pelo Espírito Santo. O Senhor disse a ela, eu peço que assim seja esse culto, esse trabalho, essa oportunidade que cada um veio e agarra, abraça, recebe e crê, meu Deus, nos conduza. Eu peço que o Senhor nos abençoe, eu entrego a minha vida, e eu entrego a vida de cada pessoa que faz parte desse culto, para que ele seja um instrumento teu, Senhor, para operar, para curar e para abençoar a vida de cada um de nós. Muito obrigado mais uma vez, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Essa é a fé, até o dia 31 de dezembro a gente permanece nessa fé. Amém. E eu, de verdade, eu não nego que tem dias assim que me dá uma vontade de, eu não tenho poder sobre isso, é claro, né? Mas que me dá uma vontade assim de que Jesus voltasse num dia frio, sabe? Que, fala a verdade, gente, é uma peneira a mais, não é? É ou não é verdade? Eu fico pensando se Jesus voltar num dia frio, numa estação de calor, sabe aquele dia que não costuma ser assim o grande evento, o principal, sabe? Aquela coisa assim, aquele dia friozinho, que até, né, aquele dia que a gente costuma passar assim no supermercado, comprar aquela, sei lá, alguma coisa, né, para misturar com alguma bebida quente, e tomar ali, né, na cama, alimentar a preguiça. Eu fico pensando, viu? Se Jesus voltar num dia frio, à noite, assim, num horário como esse, eu acredito que vai pegar algumas pessoas aí, não que tenha a ver, não tem que ser de calça comprida não, igual aqueles que têm aqueles costumes, né? Mas vai pegar gente de calça curta, viu? Graças a Deus não é o nosso caso, né, gente? Graças a Deus, Jesus voltar no frio, no calor, na chuva, na garoa, né? Graças a Deus, né? A gente pode dizer assim, Hosana vem Jesus. Mas tem gente que agora deve estar assim, agora, da onde tiver, misericórdia, misericórdia, né? Foi hoje, não, a gente tem que, eu penso que assim, a gente tem a oportunidade, a chance de estar todos os dias na casa do Senhor, de estar fazendo a obra, de estar aqui, né, como a igreja primitiva estava. E num tempo como esse, eu sei até que vocês aí, né, vocês têm até mais contato ainda com o mundo, com pessoas do mundo, né, com as expressões do mundo, as frases do mundo do que eu, né? Às vezes eu vejo alguma coisa ou outra, quando encontro alguém desconhecido, estranho, num lugar, numa fila, numa loja, num banco, numa lotérica, ou um pouco, às vezes, que eu pego mais, são nas poucas redes sociais que alguma coisa eu vejo, né? Geralmente eu vejo quando eu também vou postar alguma coisa, aí acaba, você tem a tela ali, você vê, né? E eu vejo como hoje cresce esse movimento para tirar Deus das coisas, né? Essa ideia de que Deus... cadê Deus aqui, cadê Deus lá? E é provado, eu não vou me ater à ciência aqui, mas é provado que uma pessoa que ela vive com fé, de qualquer ponto de vista, de qualquer ângulo, ela vive melhor. Eu vi ainda uma pessoa duas pessoas falando, né? Uma viu uma pessoa falando viu um vídeo e a pessoa comentou, eu estou vendo, mas eu não vou comprar mesmo, né? Mas eu gosto de assistir esse tipo de vídeo. E aí apareceu uma falando assim, aliás, aí a outra falou assim para ela, não liga não, que Deus vai te dar condições, né? Acredita, ora a Deus,
Pede a Ele que Deus vai te dar condições, você vai poder ter isso, você vai poder dar para a sua família, você vai poder ter muito mais. Deus é Deus grande, né? Deus é o dono do ouro e da prata, Deus faz, Deus vai te abençoar. Aí a pessoa que recebeu isso disse assim, obrigado, puxa, você me levantou, né? Agora realmente eu estou até mais animado. Aí um outro de fora, né, que também estava assistindo ali, colocou, não, eu não quero, outro que estava assistindo, não aquele que disse que não tinha condições, o outro disse assim, não, eu não quero nada desse daí que você disse não, porque eu fico imaginando, né, milhões de pessoas morrendo por Covid no mundo inteiro, pessoas morrendo de fome, pessoas acontecendo isso, pessoas sendo isso, aquilo outro, e Deus vai parar para atender a oração de alguém que está pedindo um objeto. O que uma coisa tem a ver com a outra? Primeira coisa. Não morre gente, tirando agora nessa época, agora está morrendo gente, antes não morria. A primeira coisa, quando alguém vier com esse tipo de assunto com você, você lembra a pessoa uma coisa, quem dá a vida? Deus. Quem tira a vida? Deus. Então a morte, por exemplo, para muita gente é algo terrível, ruim, porque é o ponto de vista que a pessoa tem da morte. Vamos lembrar o que Paulo disse acerca da morte. O que Paulo disse? Para mim a morte é o quê? Morrer é o quê para mim? O que Paulo disse? Não, morrer é o quê? Eu viver e morrer é o quê? É ganho, é lucro. Paulo disse, eu plantei, eu criei, eu acreditei, eu confessei Jesus, eu paguei o preço para ter vida eterna. Morte para nós, cristãos de verdade, cristãos que se voltam para Cristo, né? Como a bispa ainda pregou esses dias, a igreja de Jesus se volta para quem, gente? Para Ele, para Jesus. E a igreja não é o templo, a igreja não é essa estrutura, a igreja não é o CNPJ, o título. A igreja sou eu, é você. A igreja de Jesus se volta para Jesus. Abdica da sua vida para viver Cristo. É como ainda na quarta eu bati tanto que está até virando omelete essa palavra já. É menos eu e mais quem? É menos eu e mais Cristo. E daqui para frente, não é daqui, é de um tempo para frente, é menos eu e mais Cristo. Opa, isso aqui que eu estou fazendo, o que tem de Jesus nisso aqui? Nada, então é menos isso. É menos a frase, a expressão que todo mundo fala, é menos o comportamento, é menos essa visão aí de que Deus, cadê Deus, tal, Deus está aqui. Porque tem gente que só está olhando quem morreu, quem se foi, quem está passando fome, quem está doente, quem está sendo injustiçado, quem está pagando tudo isso. Mas e quem crê que está crescendo, vivendo, sendo abençoado, foi liberto, foi salvo? Teve mais gente que morreu, por exemplo, vamos falar então de dados. Teve mais gente que morreu de Covid ou mais gente que foi curada? Quase a mesma coisa ou não? Muito mais. Mas tem gente que só vai olhar o lado negativo das coisas, que quer tirar Deus das coisas. Então, assim, porque então Deus vai estar preocupado com uma pessoa que vai pedir o quê? Um carro, uma moto, uma casa, um aparelho, vai pedir uma situação e as outras todas estão abandonadas. As outras todas têm a mesma opção. A bispa ainda falou assim com excelência sobre isso. Uma decisão é o quê, gente? O que é uma decisão, de fato? Anular, tirar, excluir todas as demais opções que você tem. É isso ou não é? Se eu escolher uma cadeira aqui, eu vou ter que excluir 2.000 e poucas. Ainda que seja 2.000 e poucas. Se tivesse 10.000 cadeiras aqui, eu ia ter que excluir 9.999. Não é assim? A vida é desse jeito. Às vezes a gente tem 2.000 e tem que escolher uma, mas é aquela uma que vai fazer a diferença. E qual que é a nossa vantagem? Deus nos mostra qual é aquela uma. Você está entendendo?
Porque a vida da gente, do jeito que a gente está hoje, celular na mão, que chega tudo pela internet, é notícia, é dados, são dados estatísticas, opiniões de todo mundo, até de quem você não pede. Chega uma opinião, chega uma frase, chega uma foto, chega um vídeo, chega, uma ligação, alguém te manda uma mensagem, chega para você as coisas. A palavra é como se, no meio de tudo, a palavra levantasse e te mostrasse, é isso aqui, o bom é isso aqui. O correto é isso aqui. Vai por esse caminho. Não se engane, como a Bíblia diz, não se engane, não se deixe enganar. E nós não podemos ser pessoas comuns, gente. Nós temos que ser lâmpada, temos que ser sal. Nós não podemos estar no meio das pessoas e sermos como elas. Nós não temos como não estar no meio delas. Isso até é propósito. Para eu poder falar, para eu poder expressar, manifestar as faces de Jesus, eu preciso fazer isso para quem? Para pessoas. É ou não é? Ainda na quarta aqui a gente ouviu. Tem gente que precisa da face de Jesus do leão. Tem gente que precisa de autoridade. Que autoridade você acha que Deus quer ali? A dele ou a do mundo? A dele. Quem tem que ser essa autoridade? Você. Tem lugares e tem pessoas que precisam aprender, serem amadas com alguém que vai ter a face do boi, do servo. Alguém que vai se despir, pode ser servido, tem condições de ser servido, chegou no patamar de ser servido em muitas coisas, mas vai estar ali servindo, fazendo, dando, se doando, se entregando. E cada vez fazendo mais. Tem gente que precisa se relacionar, porque o momento que deveria ter se relacionado, não houve relacionamentos sadios, não houve relacionamentos saudáveis. Então, isso é uma coisa que eu falo há anos. Para mim, o primeiro propósito da igreja é esse. É nós, pessoas, relacionarmos-nos com as pessoas que estão chegando. Porque essas pessoas, elas não têm acesso a Deus. A pessoa vem para a igreja, ela tem acesso a Deus? Ela tem acesso a quem? A nós. Quem somos nós, gente? As pessoas. Porque a pessoa não vem na igreja para ela se relacionar com a parede bonita, pintada, limpa. Ela não vem para se relacionar com o altar. Ela não vem para se relacionar com a Bíblia, ainda que às vezes ela pegue a Bíblia, abraça lá, de alguma maneira ela tente se confortar, não é igual se ela se relacionar com você. E ela ouvir de você o que ela não ouviu do pai dela, o que ela não ouviu da mãe dela, o que ela não ouviu do marido dela, da esposa dela. Mas para eu me relacionar com alguém e não destruir com aquela pessoa, isso também acontece na igreja, eu preciso ter a intenção e a motivação certa, e isso não vem de mim. É igual a graça. A Bíblia diz que a graça é alcançada pela fé. Mas a graça é dom de Deus, não é isso? Não é algo assim que eu fiz, eu aconteci, olha, eu vesti as faces, tal, então eu recebo a graça. Não, eu recebo a graça porque é um dom de Deus, Deus dá isso. E Ele dá porque Ele tem para dar, porque Ele quer dar. Da mesma maneira, a gente precisa ter o sentimento, a intenção certa para se relacionar com as pessoas. Porque dentro da igreja tem de tudo. Tem uma frase lendária, né? E que essa é uma frase boa da gente usar até em caixa alta, que a bispa direta ela fala isso. Que dentro da igreja estão as melhores pessoas. E quem mais, gente? Também. É ou não é? Dentro da igreja estão as melhores pessoas e as piores também. As piores pessoas estão na igreja, sim, porque as piores pessoas são aquelas que têm ferramentas, têm conhecimento, têm ensinamento e têm acesso. E elas não se tornam quem elas podem se tornar.
É uma espécie de Simão, é uma espécie de Judas. Gente que esteve perto, viu de perto, vivenciou, fez parte, participou de coisas assim maravilhosas. Chegou até a ter a face da águia, viu, viveu, experimentou o sobrenatural na própria vida, ou por tabela na vida da família, na vida de um parente, no casamento, viu de perto coisas que só Deus pode fazer, mas se fechou para o Espírito Santo. E isso acontece porque a pessoa, ela não corta aquela porta de entrada, ela não dá ouvidos a Deus, como Deus falou com Caim. Lembra do que Deus falou com Caim? O Caim estava vivendo, e é desse jeito que acontece. O Caim estava num dia normal, estava lá, mas não era o dia bom dele. Era aquele dia que ele estava ali, o quê? Meu irmão é o problema da minha vida. Ei, meu irmão, olha, ele aceita, eu não sou. Ele é recebido, eu sou rejeitado. As coisas dele dão certo, as minhas não dão. Então, assim, é pensar errado. A pessoa fica pensando, se alimentando e alimentando o que é ruim, o que é destrutivo, o que é nocivo. E estava lá, Deus, Caim, isso aí não é bom o que você está fazendo. Por que você está assim? A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o quê, gente? O Caim, ele não estava falando porque ele estava sozinho, mas a Bíblia diz que a face dele, que o rosto dele estava transtornado. Imagina então um homem que sozinho estava assim, Sabe quando você fica muito tempo com isso aqui assim, que chega até a doer essa parte aqui da testa, sabe? Eu sei que vocês não sabem, que vocês nunca vivem isso, né? Você vive assim, né? Nem dói de vez em quando aqui, de tanto que você sorri, né? Eu sei disso, esse povo aqui é um povo maduro, feliz, abençoado. Mas estava lá o Caim, meu problema, meu irmão, minha vida. Deus falou assim, você está a um passo de ser destruído. E esse passo é a abertura que você pode dar para o diabo. Ele está na porta. Se você abrir, ele entra. É um passo só. Ele quer dominar você, mas você deve dominá-lo. Olha como que Deus falou, foi assim, foi afirmativo. Mas você deve dominá-lo. Quer dizer, não se entrega a isso aí que você já está pensando. Não se entrega. Você está ouvindo ou não? Quem está ouvindo aqui ainda? Não se entrega a isso que você está pensando. O pecado está à porta, quer dizer, já tem uma intenção aí dentro de você de fazer o que é ruim. E ele quer dominar você, mas você deve dominá-lo. Deus deixou Caim como ele faz com qualquer um de nós. Ele deixou Caim decidir. Caim chamou o irmão dele e matou o irmão dele. Aí depois ele não dava conta do peso. A mesma coisa é conosco. Você está aí, você vê na internet, você tem pessoas que cruzam o seu caminho. E às vezes isso acontece até na igreja. Alguém chega e fala algo para você que desvia você do teu propósito, que leva você a ficar aí em dúvida em relação a algo que Deus te falou, que faz você ficar hesitante, será mesmo? Será que eu devo? Será que eu não devo? Tal. Fica com a palavra de Deus. Amém? Fica com o que você tem certeza que está certo. Não se deixa levar. Hoje você tá aí envolvido por um monte de coisas, e a maioria delas não é boa. É um que tem uma opinião, é um que vai tentar te provar. Olha para Deus. Porque a gente conquistar, a gente viver uma vida de conquista é muito difícil. Mas a gente cair é num estalo. É ou não é verdade? Para você cair, para você colocar tudo a perder, para você retroceder, para você cometer um erro com a sua vida, para você jogar tudo para o alto, numa atitude de ingratidão,
para você cometer uma injustiça com uma pessoa e fazer aquilo que vai trazer danos, perdas. Às vezes você consegue até encobrir igual o Caim fez. O Caim não escondeu o irmão dele? Escondeu ou não escondeu? Chega uma hora que aquele sangue que você escondeu, ele vai clamar da terra que você escondeu ele. Não importa o quanto longe disso você vai estar, não importa quanto tempo faz, se foi agora há pouco, se foi há um dia, há um ano, se foi há uma vida, está lá, você deve isso. Eu estou dizendo dever, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando daquilo que você pode fazer diferente. E qual, eu repito, qual é a nossa vantagem para fazer diferente, gente? A palavra. Porque é a palavra, como é que a Bíblia fala lá em João? E no princípio era, e o verbo se fez carne, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Tudo foi feito por Ele, para Ele, com a participação dEle. Jesus é a palavra. Eu estou assim, eu estou em dúvida, eu estou atordoado, eu estou triste. Para onde você deve se voltar? Palavra. Para Jesus. Porque a bispa mesmo, ela sempre fala isso. Onde está Jesus na palavra, gente? Em que parte que Jesus está da palavra? No Novo Testamento, não é ou não? Onde está Jesus da palavra? Em toda a palavra. Jesus está em Gênesis, Jesus está em Apocalipse, Jesus está no Pentateuco, Jesus está na boca dos profetas, Jesus está nos livros poéticos, Jesus está lá nos maiores e nos menores profetas. Jesus está no dízimo, Jesus está no Abraão, Jesus está no sacrifício, Jesus está na paz, Jesus está na graça, Jesus está ali no Espírito Santo e é o ministério do Espírito Santo. Onde está Jesus, gente? Em toda a palavra. Quer dizer que não tenha algo da minha vida que eu não vou encontrar resposta, que eu não vou encontrar alento, que eu não vou encontrar conforto, que eu não vou encontrar e recobrar as minhas forças pela palavra. Não tem algo. E aonde é que o cristão ele é derrotado? Quando ele se vê na pressão e ele busca conselho, ele busca ajuda, ele busca direção, fora da onde? Fora da palavra. E quem que tem exercido esse papel hoje? A internet. Tem gente que às vezes, quando a gente fala assim, e deixa eu falar principalmente com quem não está aqui agora. Às vezes a gente fala assim, não fica assistindo qualquer coisa. Não fica vendo qualquer coisa. E quando a gente fala qualquer coisa, eu não acredito que uma pessoa que ela teme a Deus, ela vai assistir o culto, daqui a pouco ela vai assistir um vídeo pornográfico. Quando a gente fala não ver qualquer coisa, não fica vendo qualquer coisa que se diga da palavra. A quem habilitou eu para falar da palavra? Eu acredito, eu estou falando, eu estou pregando, estou mostrando a cada dia. Eu não tenho como falar do outro, tenho como falar de mim. Eu tenho frutos. Tenho experiência com a palavra pela obediência e pela desobediência da palavra. Então, eu vou dar um retorno para você que é importante. A maioria das pessoas que até hoje eu já peguei confusa, ela não é confusa por causa do que o mundo prega. Ela é confusa por causa daquilo que ela ouve de outros supostos pregadores do que, gente? Da palavra. Hoje é assim, tem gente que precisa aparecer de alguma maneira. Tem gente que precisa ter milhares ou milhões de seguidores. Então, uma coisa que hoje você vai ver muito. Hoje tem muito profeta. Hoje tem mais profeta do que na época do Jeremias. Hoje tem mais profeta do que aquela época que antecedeu Elias. Lembra? Elias, que ainda sobraram aquele número de profetas que eu lembro agora, se eram 4.000, 7.000, né? 7.000 profetas, imagina, na época, que ficaram ali, que foram um remanescente, que sobrou, né? Que sobreviveu. O número aqui é do pastor, tá? Eu não lembro. Se for 7 ou não, fica na conta dele essa. Né? Se tiver certo, parabéns. Se não tiver, eu não lembro mesmo. Então, hoje tem mais do que 7.000 profetas.
vai dizer, ah, não, tem muito mais. Não, gente, tem muito menos. Mas hoje é assim, hoje todo bairro, toda região tem um profeta. É gente que assim, ele sai já com aquelas frases prontas, hoje Deus vai fazer na tua vida tal coisa, tal coisa, tal coisa. Não importa, só de você ter passado ali ouvido, é para você. Está entendendo ou não? Se você passou e ouviu, se você leu a frase, se você passou em frente, você, opa, é meu, tá, vai acontecer. Aí então está ficando assim, é como se Deus vai fazer na vida de quem ouvir. Não existe mais aquele jeito de Deus trabalhar de cooperação. Está entendendo? Se eu fui o sortudo, abençoado de ter ouvido a palavra, se eu sigo aquela pessoa numa rede social e eu peguei, vai acontecer. Aí tem as linhas, tem a linha do profeta, tem a linha das coisas, aí tem herança, maldição, carga, histórico, hereditário. Tem as situações agora, daqueles até que questionam a Bíblia, que a Bíblia precisa ser reescrita, reeditada. Né? Não basta você traduzir, você tem que dar uma... isso aqui foi escrito para um outro tempo. Daqui a pouco tem gente que vai dizer assim, isso aqui foi escrito por um outro Deus. Seria mais adequado. Porque Deus é atemporal. Quem que criou Deus, gente? Quem que criou Deus? Hã? Deus não foi criado, Deus é o Criador. Não tem o tempo que Deus não ouve, que Deus não há. Tanto que a pergunta, vamos lembrar do Moisés, isso é um dos maiores, isso sempre vai ser discutido. Quando Deus perguntou para Moisés perguntou para Deus, quando me perguntarem qual é o teu nome, o que Deus falou para ele? Eu sou. Eu sou o que sou. Aquilo foi tão incrível, mas tão incrível, que você não vê o Moisés. Vamos lembrar que foi o Moisés que escreveu isso. Amém? Não foi alguém que escreveu do Moisés. Isso, todo o Pentateuco e tudo que o Moisés falou, quem escreveu foi ele. Então aqui ele só narrou o que ele viveu. Ele não falou para Deus, como assim? Eu imagino que o que Deus fez, eu não acredito que nem foi o que ele falou, mas como Deus, eu sou o que sou. Que é aquele tetragrama, né? Y, W, H, W, que a gente chama de Jeová, Yahvé. O Moisés ficou, entendi. Você não vê ele, mas como assim? Mas e o nome e tal? Se perguntarem, qual o teu nome? Eu sou o que sou. Não teve, sabe, aquela coisa, o meu nome é o Deus de tal, eu sou o que sou. E alguns ainda defendem que Deus, ele fez como se fosse a respiração, né? Esse movimento, que você vê que não tem vogal o nome. Ou seja, está respirando, Moisés? Respira. Eu sou isso aí. O que te deu a vida sou eu. O que fez no comecinho do comecinho, aquela célula disforme, está respirando hoje, e até o último suspiro teu, isso aí é meu. Mas tem gente que acredita que o homem veio do alface, vamos dizer assim, né? Imagina a complexidade que nós somos. Tem gente que não acredita em Deus, tem gente que questiona a Bíblia. Mas nesse ponto, você que está aqui para ouvir a palavra, a gente é suspeito. Mas você tem que tomar cuidado com gente suspeita falando o contrário do que a Bíblia prega. Gente misturando a palavra com evolução. Não tem evolução, tem criação. Gente querendo racionalizar a palavra. Por exemplo, tem gente que quer acabar com a face da águia de Jesus. Não, esses sinais, é aquela parte que está escrita, e estes sinais seguirão a quem, gente?
Só os apóstolos daquela época, está escrito ou não? E estes sinais seguirão aos que? Quando esses crerem? Quando? Tinha um tempo ou não? 10 anos? 100 anos? 1000 anos? É isso que está escrito ou não? Não. E estes sinais seguirão aos que crerem. Aí vem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, curarão os doentes, os enfermos, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará nenhum dano. Não, mas isso era simbologia. Não, não é simbologia, isso é verdade. Mas hoje você não ouve isso de um cientista, você não ouve isso hoje de um professor de história tentando justificar que aquilo é apenas uma história. Você ouve isso às vezes dentro da igreja, ou de gente que se diz igreja. Por isso que o que você tem que se atentar é a palavra. Está pregando a palavra? Opa, é para mim. Está falando da palavra, a palavra de Deus tem base. Está me levando de alguma maneira para Jesus? Opa, é para mim. Agora, está me levando para onde? Está me levando para racionalizar, está me levando para eu depender da minha força, está me levando para quê? Para que eu construa na força do braço, para que eu conte, dependa, para que eu me limite a conhecimento adquirido, fabricado? Não. A palavra tem que te levar a Cristo. Porque a única maneira, primeiro, de nós sermos salvos, é por quem, gente? É por Jesus Cristo. Sem Jesus não tem salvação. Você pode ser a pessoa, você pode distribuir, você pode ser um franciscano, vender sua casa, seu carro, seu celular, seu sapato, sua roupa, dá para todo mundo. Mas se a tua vida não remete a Cristo, não tem salvação para você. Se você é uma pessoa que você não se volta para Jesus, você é fraco. Mais cedo ou mais tarde você vai ceder a alguma pressão. Você não vai resistir. Porque o ser humano, ele tem limites. Ele cede. E ele tem que ceder para ele não quebrar, para ele não se arrebentar. Mas em Jesus, nós mesmos superamos os nossos limites. É igual quando Paulo fala, eu já passei por isso, já passei por aquilo, eu enfrentei isso, enfrentei aquilo. Eu posso todas as coisas. Em quem? Naquele que me fortalece. Quem que fortalecia ele? Jesus. Era por quem ele corria, lembra? Eu não corro como qualquer um que corre aí. Eu corro com um propósito. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Cristo Jesus. Quer dizer, quem me fortalece? Quando eu estou fraco, eu lembro, eu penso, Jesus passou por aqui, ele venceu, eu também posso vencer. No mundo vocês terão aflições, no mundo vocês terão aí situações complicadas, mas tenham ânimo, bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, eu venço o mundo? Eu venço o mundo? Sozinho eu venço o mundo? Quem vence o mundo? E por causa dele eu venço também. Você está entendendo? Agora, tem que ser, você tem que se voltar para a palavra. É a palavra. Hoje, as tentações são grandes da gente ter qualquer estilo de vida. E às vezes isso até dentro da igreja. Mas se o teu estilo de vida ele não estiver ligado à palavra, ele não é bom. Ele pode estar confortável agora, ele pode ter notoriedade, ele pode estar trazendo para você um status de superioridade, mas ele não é bom. E isso é um engano. A gente tem que receber a palavra, ela é boa, bacana, maravilhoso, eu quero, mas quando a gente recebe a palavra e não é exatamente o que a gente queria, tem que receber também. Um dos homens mais vitoriosos da história da humanidade foi Josué. Tem uma frase que resume por que ele foi um dos mais vitoriosos da humanidade, que é esse versículo aqui, que está em Josué 11:15. Tudo o que o Senhor tinha ordenado a seu servo Moisés, Moisés ordenou a Josué. E Josué obedeceu, sem deixar
de cumprir nada de tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Lá no primeiro capítulo de Josué, o Senhor fala assim, medita no quê? Na palavra. Quando? Dia e noite. Fala o quê? A palavra. Fala para você, fala para as pessoas, fala na tua casa, fala nas batalhas, fala para os teus liderados, fala para os teus soldados, fala para o meu povo. Por que deu tão certo para Josué? Era sorte, gente? Era obediência. Se quer ser um sortudo, seja obediente à palavra. Não estou falando que você vai ter sorte, é o que as pessoas vão chamar de sorte. Quem não vai entender, quem não sabe, quem não conhece, vai olhar para você e vai falar assim, puxa, essa pessoa tem sorte, hein? Olha, ela pegou um negócio ali e deu certo na mão dela. Olha, com ninguém aconteceu, mas com ela aconteceu. Olha, para ela fluiu. Olha, ela encaixou aquilo. Olha, ela se deu bem. É obediência. Só que sabe o que acontece? Tem gente que ainda é aquele cristão. Ele tem tudo, eu tenho tudo, você tem tudo para ser um Josué. Para começar uma trajetória, não importa como foi até hoje, não importa que você tropeçou, caiu, fracassou, vacilou, perdeu, porque a gente não pode ficar olhando, lamentando, né, se culpando pelo passado, e ficar naquela fita, né, repetindo, mas eu já tenho tanta idade, não, vamos fazer, e eu repito, vamos quebrar, vamos jogar fora, vamos anular, vamos aqui, vamos reciclar padrões. Não é para mim, não vou ficar com essa cabeça. Mas não vou olhar para trás. Mas eu já perdi tempo. Eu posso continuar perdendo, eu posso otimizar o meu tempo, posso fazer aquela oração, Senhor, me ensina a contar os meus dias, de forma que eu alcance coração sábio. Você não sabe o que Deus tem para a sua vida. Vamos lembrar que aquela festa, as bodas, o primeiro milagre de Jesus que ele operou, o que ele fez? Quem lembra qual foi o primeiro milagre de Jesus? Transformou o quê? Mas para quem que ele fez isso? Para quem ficou até o fim da festa. Foi ou não foi? Aquele povo que vai no começo, sabe? Igual costuma eu fazer quando eu faço casamento fora da igreja, eu termino o casamento, vou lá, obrigado, Deus abençoe, está aí, foi embora. Esse povo aí não tomou daquele vinho. Mas aqueles que ficam até o fim da festa, aqueles que ficaram até o fim, esses tomaram. Então, enquanto tem gente que está lá, eu perdi, aconteceu, eu deixei, eu errei, tem gente que está agora esperando a oportunidade, e quando ela chegar, a pessoa, eu agarro. É minha. É a minha vez. Eu vou fazer o que Deus está colocando diante de mim. Eu vou obedecê-lo. Só que tem gente que ainda é seletivo. Deus fala uma coisa, a pessoa vai lá e faz do jeito dela. Olha o que está escrito aqui em Juízes, capítulo 1, versículo 1 também. Juízes 1:1. Depois da morte de Josué, olha bem, quem que morreu, gente? Isso aqui é uma coisa... Eu não vou deixar de falar, não. A gente vê que o livro de Juízes, ele teve um hiato, um tempo, um espaço vago, que faltou conquista, vitória. Olha que o livro de Josué, a bispa costuma chamar o livro de Josué de livro de conquistas. Aquele capítulo ali que a gente estava lendo, de Josué, você vai olhar ali, eu não lembro agora se são 31, 38, 40, 41 cidades ou territórios, que assim, o Josué ele entrou porque tinha que entrar, conquistou. Aí vinha um outro inimigo ali, arrumava confusão com ele, perdia a batalha para ele. Aí tinha uma outra batalha ali que ele não contava, vencia. Porque não se tratava dele estar no lugar certo, na hora certa. Diga, se tratava dele ser a pessoa certa. Então, tira da tua cabeça que ele disse, eu não estava no lugar certo, na hora certa. Você tem que ser a pessoa certa.
Porque quando você é a pessoa certa, a coisa certa acontece onde, gente? Na tua vida. É ou não é verdade? O Josué não conquistou só naquele território que ele tinha segurança, aquele território que ele conhecia bem. A Bíblia diz que onde ele pisava a planta dos pés dele, o que acontecia? Já era dele. Porque o Josué, pela obediência, quer dizer, Deus falava, ele acatava. Ele se tornou a pessoa certa. E essa é a nossa missão. Não é eu continuar com a mesma mente, não é eu continuar com o mesmo jeito, mas eu me tornar a pessoa certa. Eu jogar por terra os paradigmas, as crenças, as limitações que ainda tem na minha mente, que me complicam, que me tornam uma pessoa lenta para obedecer, presa, agarrada, pegada a alguma coisa, a alguém, eu fico esperando alguém, porque o fulano, não importa o fulano, eu já sei o que fazer, eu faço. É igual a derrota que o Josué teve, a Bíblia fala, numa derrota, qual foi a derrota que ele teve? Quem lembra? Ai. Ele não sabia o que estava acontecendo. Mas ele também podia ter evitado. E depois de Ai, você não vai ver ele tendo outra derrota. Por quê? Porque ele aprendeu a lição. Qual a lição que ele aprendeu? Não dependo mais de ninguém. Sabe aquela história assim? O fulano está fazendo a parte dele. Eu posso ver? O que eu tenho que fazer? Ver. Eu posso conferir? O que eu tenho que fazer? Conferir. Eu posso ir lá e agir? O que eu tenho que fazer? Agir. Porque quando eu contei com os outros, eles não fizeram a parte deles. Quem perdeu? Eles e eu perdi. Mas não importa se ele perdeu, eu estou junto, eu perdi também. Então eu tenho que aprender com a palavra isso. O Josué aprendeu, tem gente que não aprendeu ainda. Tem gente que já deixou, não, eu sei que vocês vão fazer o que é certo, vai lá e não faz. Aí a pessoa faz o que depois? Faz a mesma coisa. Não, eu entendi que Deus quer que eu tenha zelo. Só que quando ele descobriu o que tinha acontecido, ele esperou que alguém agisse? Esperou ou não esperou? Agora eu vou dar para vocês oportunidade de vocês se consertarem, de vocês agirem, de vocês tomarem uma decisão. Foi isso que ele fez ou não? Vem aqui. Acã, família do Acã, vem aqui. Vem aqui. Vamos acabar com isso agora. Vamos eliminar aquilo que trouxe desgraça, problema, peso, derrota, morte aqui no nosso meio. E foi o que ele fez. Isso é obedecer a palavra. A palavra vem, eu entendo, não tenho que esperar. Eu não vou esperar, não vou fazer a votação. O que você acha? Não, eu já entendi, eu já sei o que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Vou dar o passo que eu tenho que dar. Vou tomar a atitude que eu tenho que tomar. Vou romper com o que eu tenho que romper. Vou praticar a fé que eu tenho que praticar. Vou pagar o preço que eu tenho que pagar. Porque eu já sei. Está claro para mim, Deus já falou comigo. Só que qual que é o problema? As pessoas elas ficam buscando lugares. Elas ficam buscando pessoas, elas ficam buscando situações para se apegarem. E com isso elas vão evitando, demorando para se apegarem e se firmarem na palavra. E quando eu me firmo na palavra, eu me firmo em Jesus. Olha o que está escrito aqui, depois da morte de Josué. E Josué queria dizer o que aqui? A segurança. O homem convicto, o que obedecia, o que não tinha, diz que, não, é isso aqui, acabou. Depois da morte de Josué, foi um período que depois você lê, você vai ver assim, eles nem passaram para a próxima geração o conhecimento, a palavra, as obras do nosso Deus. Porque o Josué, a gente não pode ficar dependendo de um Josué. Nós temos que ser o Josué. Está entendendo? Feliz a nação que teve um Josué. Você vai ficar esperando Josué, um enviado? Josué significa isso, né? Aquele que vem para salvar, o Salvador. Josué, nome Josué e Jesus é o mesmo nome. Sabia disso? Josué e Jesus é o mesmo nome. Quem é que tem que ser o Jesus dentro da sua casa hoje?
Quem é que tem que ser o Josué dentro da sua casa hoje? Você. Tem gente que está deixando de viver coisas, deixando de ver o céu, porque está esperando um Josué, porque está esperando um Jesus, outro. Você tem que ser um pequeno Cristo, um pequeno Jesus. Você tem que ser o Josué. Você tem que ser a pessoa que agora vai, não, eu vou fazer o que eu já sei fazer, o que eu aprendi a fazer, o que Deus falou comigo. Eu vou fazer. Porque senão dá nisso aqui, ó. Os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? O Senhor respondeu: Judá será o primeiro. Eu entreguei a terra em suas mãos. Então os homens de Judá disseram aos seus irmãos de Simeão: venham conosco ao território que nos foi designado por sorteio e lutemos contra os cananeus. Iremos com vocês para o território que lhes foi dado. E os homens de Simeão foram com eles. É impressionante como que a incredulidade, a instabilidade, a insegurança às vezes predominam. Olha aqui, ó. Não é à toa que começa, né? Depois da morte de Josué. Quem que tem que ir primeiro, Senhor? Quem que tem que ir primeiro? Aí Deus responde: Judá. O que Judá faz? Ouve, acata e obedece. Foi isso, gente? Tá bom, vamos primeiro, mas, ô Simeão, vamos comigo lá? Sabe aquilo do tipo assim, vamos nos garantir um ao outro? Sabe, ó, você me ajuda, você me garante, que eu te garanto também te ajudo. Foi isso que o Senhor falou? E aqui é onde alguns têm falhado. Tem gente que está querendo vitória de Deus pelo que Deus não falou. Tem gente que ainda mantém velhas práticas. Tem gente que ainda está na mesma prática, na mesma atitude, do mesmo procedimento que o Arão. Lembra do Arão lá, quando Moisés subiu o monte Sinai para falar com Deus, para buscar de Deus direção para o povo, e lá ele estava recebendo as leis, lembra disso ou não? Enquanto isso, estava lá o Arão fazendo o quê, gente? Dando ideias, né? Arrecadando ouro e fazendo ídolos com uma ferramenta própria. Ferramenta do que, gente? Do que era a ferramenta? Ferramenta de fazer ídolos. É isso aqui que você vê, ó. Eu da boca para fora, eu falo assim, não, agora o que Deus falar comigo é o que eu vou fazer. O que Deus me disser é o que eu vou decidir. O que Deus determinar é a direção que eu vou tomar para a minha vida. Tá bom, aí Deus fala assim, tá bom, vai ajudar, então vai. Só para garantir, né, melhor em dois do que sozinho, né? Deus falou para ir em dois? Mas eu vou porque é o meu jeito, eu falo que eu quero Deus, eu falo que eu quero direção, eu falo que eu quero palavra, mas aí eu tenho a palavra, eu faço de qual modo, gente? Do meu modo. Deus vai me abençoar, não vai? Vai ou não vai? Vai ou não vai? Quem acha que vai levantar a mão agora? Ninguém em cima do muro. Quem acha que não vai levantar a mão? Não vai. Não vai. Por que ele não vai? Então tenta. Se ele vai, então tenta, vai. Vai do seu jeito, pega o Simeão e leva junto, vê se os dois não vão perder. Vê se os dois não vão cair, não vão fracassar, vão perder tempo, perder vida, perder oportunidade, perder tudo. Por quê? Porque uma vez que eu escolho Deus, eu estou dizendo para ele, eu vou pela tua palavra. Eu quero aprender a viver. A gente precisa ter um coração, uma vida, uma mente ensinável.
precisa ser humilde de fato. Sabe o que é ser humilde? Deus fala algo que eu não penso assim. O que eu faço? Primeira coisa, gente, o que eu faço? Eu escuto e eu aceito. Eu não sou assim, mas Deus está começando a me ensinar a ser. Amém? Eu não estou acostumado a ir para uma batalha sozinho, mas Deus está dizendo, vai ajudar. Ele não poderia ter dito, vai ajudar esse Simeão? Podia ou não podia? Quando ele queria que alguém se unisse, ele não falava, vai o Judá e o Simeão? Falava ou não falava? Falava, ele não falou. Só que tem gente colocando, sabe, acrescentando ao que Deus falou. Não, mas é o zelo. Não, o zelo eu não tenho que ter com atitudes, eu não tenho que ter zelo incrementando, aumentando. Eu tenho que ter zelo pela palavra, em obedecer a palavra, igual Josué. É não deixar de fazer nada de tudo que chega até mim pela palavra de Deus. É não deixar de ter as faces de Jesus. É não deixar de amar, mesmo quando eu não quero amar, quando a pessoa não merece o amor. É não encolher a mão quando Deus fala para estender. É não hesitar quando Deus manda eu avançar, igual Pedro. Vem, Pedro. Jesus não podia ter dito para o Pedro, Pedro, isso não é para você, fica aí no barco. Podia ou não podia? O que ele disse para o Pedro? Vem. Enquanto Pedro creu e foi, não deu certo. Ele não andou por cima das águas, porque ele creu. Porque ele tinha uma palavra que dava autoridade, poder, que dava a ele acesso ao sobrenatural. Quando ele parou de crer na palavra e começou a racionalizar, mas o que eu estou vivendo? Como que é isso? Olha, tem vento, eu estou em cima do mar, e está correndo, tem uma brisa aqui, tem uma corrente de vento. Ali ele começou a tentar ter controle. Como é que vai ficar? Como é que vai ser? E aí ele também começou a afundar. Porque na verdade a gente não tem controle. O controle é de Deus. E quando eu creio no que Ele falou, Deus permanece no controle da minha vida, do que eu estou fazendo. Quando eu duvido, quando eu não creio, Ele não está no controle, aí eu assumo o controle. Só que é tão contraditório isso, porque a gente se aproxima de Deus porque a gente não conseguiu controlar a vida da gente. É ou não é verdade? Não foi por isso que você se aproximou de Deus? Eu tentei controlar a minha vida, não consegui, não deu certo. Aí eu me aproximo de Deus para Ele controlar a minha vida. Quando Ele diz, faz assim, eu falo, não, Senhor, deixa que eu controlo. Não é uma coisa contraditória? É ou não é? Senhor, toma, controla a minha vida. Aí Deus fala, tá bom, vou controlar. Vou controlar a sua vida. Tá bom, Senhor. Então vem. Senhor, não, deixa que eu vou do meu jeito. Tem gente que está fazendo isso. Quem que perguntou para Deus quem devia ir primeiro? O povo, não foi? Quem deve primeiro, Senhor? Judá. Tá bom, Senhor Judá. Simeão, vamos comigo. Por que eu estou perguntando para Deus algumas coisas? Sendo que Ele fala e ainda assim eu continuo agindo do meu jeito. Por que às vezes eu pego, falo para Deus, fala comigo, eu busco, eu oro. Aí Deus pega e fala assim, vai. Mas Senhor, e se eu não tenho outra palavra para você além dessa. Eu não tenho outra direção para você além dessa. Apesar de você querer segurança, de você querer garantia, de você querer talvez imaginar que se fosse com o Simeão ia ficar melhor, eu não vejo assim. Então aí é onde a gente pede para Deus, Senhor, me dá o teu olhar, me dá a tua visão, me ensina. E por isso que nós precisamos ter um coração, uma mente e uma vida ensinável. Porque se você aprende mais um pouco hoje, você sai daqui melhor. Você sai daqui mais perto de Deus. Você sai daqui para encarar o que você tem que encarar sozinho. Você não continua perdendo tempo, vida, oportunidade por insistir nos seus métodos, no seu jeito.
naquilo que você fez uma vida inteira e não deu certo. E tira da sua cabeça o que o diabo às vezes quer colocar na sua cabeça, que você é a pessoa errada, que nada dá certo com você, que algumas coisas não são para você. Não. Na obediência você vai ver a diferença. Mas falando de Deus, mas continuando a agir do seu jeito, vai continuar sendo a mesma coisa. Quem entendeu isso? Ah, Deus, não adianta eu falar de Deus e continuar vivendo do mesmo jeito. É igual o que fizeram o povo de Israel aqui, principalmente Judá. Quem deve primeiro? Judá. Ou seja, Deus podia ter falado Judá e Simeão, Judá e mais o fulano, Judá e a outra tribo. Ele disse Judá. O que Deus queria que fosse feito, gente? Quem que fosse primeiro? Judá. Judá foi? Não, foi junto com Simeão. O que Deus tem que falar, diga, Ele fala. Você pode ter certeza. Ah, mas eu acho que Deus, Ele deixou de falar isso. Não, você que queria ouvir. Ele não falou? Ele não falou. Se Ele não incluiu Simeão, quer dizer que é para você ir? Sozinho nunca, é com Ele. É ou não é? Por que eles quiseram Simeão? Porque eles não confiaram em quem, gente? Em Deus, você está entendendo? Por que eu quero Simeão tanto? Porque a minha garantia é o Simeão, não é Deus. Não, mas se o Simeão for, se Deus está mandando, e eu creio nele, amém, Senhor, obrigado, é isso que eu queria ouvir, ainda primeiro, amém, estou indo. Se eu busco qualquer tipo de Simeão, quer dizer, eu estou mostrando para Deus, eu não confio no Senhor. Eu confio no Simeão, eu confio na espada, eu confio na força do meu braço, eu confio na ausência de vento aqui nesse mar. Eu não confio que eu vou chegar até o Senhor. É isso para Deus. Deus quer confiança, Deus quer exclusividade. Deus quer obediência. E o zelo que Ele quer da sua parte é o zelo para obedecer a palavra dEle. Amém. Coloque-se em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados e a mão no seu coração. Às vezes a gente quer ouvir uma palavra e ela vem, que bênção. Ainda que você não tenha visto dessa maneira. E acredite, eu falo para você do que eu vivo. Eu já teve vezes de eu vir, de eu estar ali do lado, e Senhor, fala isso comigo. E a impressão que eu tive é, puxa vida, mas isso aqui o Senhor já tinha falado comigo. E aí fica claro, quer dizer, é isso que Deus tem. Porque Ele falou, está repetindo, olha o quanto que Deus me ama. Eu já tive a outra cabeça também. Ah, Deus não me ama porque Ele não está falando comigo. Hoje, graças a Deus, eu tenho a oposta. Olha como Deus me ama, Ele está tendo o cuidado, o carinho, o amor de falar comigo pela segunda vez. Olha que misericórdia, que paciência, que amor, que cuidado. Mas já tive também aquela mentalidade, Deus não me ama porque Ele não me está respondendo. Isso aqui eu já ouvi, eu quero ouvir uma palavra que responda a minha indagação, a minha dúvida. Não é Deus que não fala. Somos nós que não queremos aceitar o que Ele está falando. E o que eu preciso quando isso acontece comigo? Eu preciso buscá-lo para encontrá-lo. Às vezes eu estou buscando solução, eu estou buscando alternativa, eu estou buscando outras opções, quando a opção que eu preciso é Deus, é ter um encontro com Ele. É conhecê-lo intimamente, não é nem conhecê-lo de perto. Porque quando a gente conhece Deus, Ele nos basta. Ele nos basta. O Simeão não vai mais ser necessário, ele nem vai ser buscado, cogitado sequer. A presença de Deus, a direção de Deus, a palavra de Deus,
vai ser suficiente. É assim que tem que ser. É aí quando nós ouvimos e cremos, amém, Senhor. Eu fico com a tua palavra. Ela não fica mais fácil. Quando a gente conhece a Deus, a palavra não fica mais fácil. O que muda é a disposição que nós colocamos para cumpri-la, como Josué. Nunca foi mais fácil para Josué obedecer a palavra. A diferença que tinha no Josué, por exemplo, que não tinha naqueles homens de Judá, é que Josué tinha disposição total para cumprir a palavra. Ele não ficava sentindo, eu estou sentindo, isso aqui é legal, isso aqui é adequado, é bacana, é agradável. Não, eu creio. E o que importa aqui? Importa que eu creio, então eu vou para frente, eu vou fazer, eu declaro. O que você está falando aí, Josué? Estou declarando. O que você está declarando que Deus me falou? Mas o que isso tem a ver? Não importa se tem a ver, eu creio, eu estou falando, eu estou declarando, eu estou profetizando. Aí imagino eu, a mulher do Josué passava ali, vinha ele com uma lamparina à noite, sentado e falando umas coisas. O que você está fazendo aí, Josué? Estou declarando. O que está declarando? A palavra. Mas você já fez isso de dia. Deus mandou fazer de dia e de noite. Mas para quê? Porque é a melhor opção que eu tenho. Mas você já fez isso ontem. Ontem eu fiz por ontem. Hoje eu estou fazendo por hoje. Por quê? Porque eu creio. As pessoas não têm que entender sua fé. Validarem sua fé. Não espere que alguém valide sua fé, que alguém te aplauda por praticar a fé. Parabéns, como você crê. Não. Fé não é para isso. Fé a gente recebe para agradar a Deus. Não é para ser aplaudido pelas pessoas, não é para ser reconhecido por elas. Mas é para agradar a Deus. É para ter um estilo de vida que converse com Deus, que nos dê condições de entendermos o idioma de Deus. E o idioma de Deus é o idioma da fé. É o exemplo que eu comecei dando, do rapaz que falou para o outro, pede que você ainda vai ter, e o outro disse assim, não, eu não acredito que tem alguém em algum lugar que vai deixar de curar as pessoas que estão morrendo do Covid para dar um item para você porque você pede. É a fé da pessoa. Provavelmente o outro que já orou, já pediu e creu, está recebendo. E o que duvida só está perdendo só, e está no seu isolamento, está no seu vazio existencial, e para ele nada deve fazer sentido, porque ele caminha para o oposto da fé. A bispa já trouxe aqui para nós essa mensagem de que a base de todo pecado é a incredulidade. O que leva uma pessoa a destruir com a vida dela, a destruir com tudo que é bom na vida dela, é a incredulidade. Ela acreditar que é só isso aqui, é só o que é visível, que são só esses valores, o que é palpável, material, de que algumas coisas não vão fazer efeito, porque também não fazem sentido. E a fé não é para a gente fazer sentido, é para fazer a diferença. Senhor meu Deus, eu oro, meu Pai, e te peço em nome de Jesus, toca cada coração aqui nessa noite. Cada pessoa que nessa noite fria lá fora, fria, meu Deus, no clima, mas para nós uma noite especial, uma noite que nós estamos ouvindo a Tua palavra
E alguns, meu Deus, recebendo, agradecendo, já cumprindo, outros, meu Deus, sendo tocados, pressionados a não mais viverem da maneira que estão vivendo, mas a se entregarem ao Senhor, a viverem, meu Deus, o estilo de vida do Senhor, a falarem o idioma do Senhor, a viverem pela obediência da palavra, meu Deus, crendo na palavra, praticando a palavra, e eu oro para que assim seja. Para que se há, meu Pai, qualquer coisa, qualquer situação, que afaste essa pessoa, que tire ela, meu Deus, da palavra, ajuda ela a se libertar agora. Se é o passado, se é o ranço, se é a própria religião, se os erros dela, se o pecado, se as dores, se os resultados que ela nunca teve, é o que tem causado isso. Eu te peço, meu Deus, ajuda ela agora a se desprender disso, dessas correntes, dessas prisões que a escravizam, que a amarram, que ela receba do Senhor, meu Deus, a libertação. E só tem uma maneira disso acontecer, se ela crer que é o Senhor quem fala. Sou eu quem prego, meu Deus, mas quem faz a palavra chegar até ela e calar fundo no coração dela, isso não sou eu não tenho esse poder. Esse é o teu Espírito Santo. Essa é uma obra do Senhor. E eu oro para que essa obra não termine aqui, não termine agora, mas que ela continue, que ela leve e eleve essa pessoa, meu Deus, que aquilo que ainda a dominava, que não tenha mais poder sobre ela, mas que ela exclua essa opção da vida dela, o que enfraquecia, aquilo que era gerado pela incredulidade, que ela exclua agora, que ela diga, não, chega, basta, eu não vivo mais por esse sentimento, eu não estou preso a esse passado, eu não estou preso mais a esse fracasso, a essa derrota, eu não sou isso. Eu sou filho de Deus, eu sou como Jesus, eu tenho graça, porque a graça me alcançou, não porque eu fui bom, não porque eu mereci, mas porque Deus me alcançou pela graça dEle, e eu recebo essa graça, eu recebo essa manifestação pura, perfeita e poderosa de amor de Deus, e eu não vou ficar aqui, eu vou além. Senhor, leva essa pessoa, ajuda ela, meu Deus, a ir além, a pegar essa palavra e começar a obedecê-la, a cumpri-la, aquilo que o Senhor está dando a ela direção, que ela cumpra, que ela obedeça, que ela faça, como Josué fazia, que ela não repita esse erro de Judá, de continuar buscando segurança, de continuar buscando apoio de pessoas, de situações, de não mais procurar, meu Deus, ou se apoiar em algum tipo de garantia, mas a depender e contar com o Senhor, a olhar para o Senhor, meu Deus, ouvir do Senhor e obedecer o que o Senhor fala. Eu peço ajuda a cada um aqui, levanta aqueles que estão caídos, eu te peço, que essa pessoa que chegou aqui hoje caída, prostrada, derrotada, levanta ela, meu Deus, ajuda ela a se levantar, a sair, meu Deus, dessa fossa, desse buraco, a se levantar, meu Deus, no Espírito, e viver a vida que o Senhor chamou ela para viver. Cura aqueles que estão doentes, enfermos. Eu oro e peço agora, Senhor, que onde tiver uma oração sendo feita, por alguém que está com dor, que está doente, está enfermo, está oprimido, está sobrecarregado, essa pessoa, meu Deus, que foi vítima de uma feitiçaria, de uma bruxaria, de um trabalho, de um encantamento, em nome do Senhor Jesus Cristo, agora eu repreendo esse mal. Se ela não consegue abrir a boca para orar, para repreender, em nome de Jesus, nesse ambiente que nós estamos de fé, eu repreendo agora esse demônio que se manifestou na vida dela com essa dor, que travou a coluna, que está colocando essa dor nos ossos, que está amarrando a vida financeira dela. Eu repreendo na autoridade que foi dada no nome de Jesus Cristo,
E eu ordeno que onde tiver um mal, que onde tiver um espírito maligno, que onde tiver um demônio aí, possuindo essa pessoa em alguma área da vida dela, eu ordeno em nome de Jesus, sai! Em nome do Senhor Jesus. E eu declaro, Senhor, aqui libertação. Contra Jacó não pode encantamento. Se houve, meu Deus, eu anulo no nome do Senhor. Porque se essa pessoa se submete ao Senhor, que esse encantamento não tenha poder, não tenha efeito sobre ela. Em nome de Jesus, agora eu cancelo, eu anulo, eu destruo e eu desfaço. E eu invoco o nome do Senhor, para que daqui essa pessoa saia liberta. Ela pode ter entrado aqui oprimida, ela pode ter entrado aqui doente, ela pode ter entrado aqui, meu Deus, do jeito que foi. Isso não me importa. Mas importa para mim, importa ainda mais para o Senhor, que ela saia daqui aliviada, como o Senhor disse, vinde a mim, ela veio. Então que ela seja aliviada, que esse corpo cansado seja aliviado, que esse órgão doente, meu Deus, seja sarado, seja onde tiver aí essa dor, doença, enfermidade, se estiver numa célula, se estiver no osso, se estiver no músculo, no nervo, num órgão, na pele, eu declaro agora, meu Deus, que saia, e que haja cura, que haja libertação, que haja o poder do Senhor agora em nome de Jesus. Cura essa pessoa, cura quem ela deixou em casa para vir buscar por essa pessoa. Cura essa área da vida dela, eu te peço. E ajuda ela, meu Deus, a não ficar nessa cura, a não ficar nesse dia, mas como Josué, a avançar. A não perder nenhuma oportunidade que o Senhor dá a ela, obedecendo a tua palavra, fazendo a tua vontade, dando ouvidos ao Senhor. Eu declaro a tua bênção e eu abençoo a vida de cada um aqui nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém.